Interessante. Tem uma celeuma que é antiga, principalmente no campo teológico e discussões doutrinárias. O crente pode perder a salvação ou não? No calvinismo, sempre tem que trazer essas questões teológicas, porque é muito complicado, né? No calvinismo, o que acontece? Você não é salvo por suas obras, você é salvo porque a graça te capacita, a graça te faz perseverar, você foi escolhido antes do seu nascimento, então é Deus que faz a obra para que você seja salvo. No arminianismo, embora eu tenha nascido nesse estado de pecado e tendente ao pecado, a graça preveniente me capacita a tomar decisões e de acordo com as minhas decisões eu vou ser salvo ou não serei salvo. Qual que é o problema dessas duas visões para mim? Que elas fazem com que Deus esteja preso dentro do tempo. Agostinho de Hipona, ao perceber essa ideia de um Deus que é imortal, de um Deus que é todo-poderoso, que é onipotente, onipresente, na parte da onipresença dele, ele chegou à conclusão de que Deus não está preso ao tempo. Nós estamos presos ao tempo. Mas se o tempo existe, e na teoria da relatividade de Einstein, a matéria, o tempo e o espaço, eles surgiram juntos, e Deus é o criador dessas coisas, Deus é anterior ao próprio tempo. Na palavra de Agostinho de Hipona, para Deus, o tempo é um eterno presente. Então, quando foi no tempo que eu fui salvo, que Deus me salvou? Foi no meu passado, foi no meu presente e foi no meu futuro. Porque o tempo passa para mim, mas não passa para Deus. Então, na resposta calvinista de que não é possível perder minha salvação, eles estão certos, porque quem decide a salvação é Deus. E Deus está no meu passado, no meu presente e no meu futuro. Ele já tomou a decisão de me salvar e, ao mesmo tempo, ele não tomou essa decisão. E na teologia arminiana também está certo, porque Deus ainda não tomou essa decisão, mas ao mesmo tempo tomou. Só que isso é difícil de caber na nossa mente humana, que é pequena. O tempo não passa para Deus. Ele já decidiu sobre isso. Mas essa decisão ainda não produziu o efeito necessário na nossa sequência de vida aqui. Então, assim, é um campo meio filosófico, abstrato de se perceber, mas a melhor resposta é essa. E os dois estão certos, mas cada um com a sua definição. Porque cada um tem sua referência bíblica. Não é verdade? Mas a resposta que os dois dão é uma resposta que limita Deus. Porque na visão calvinista, Deus determina e faz com que todas as coisas aconteçam para que a salvação chegue até mim. Então, não é que Deus está observando qual que foi o meu comportamento. Deus decretou. Não importa o que aconteça. Aí, na perspectiva arminiana, segundo o texto de, salvo engano, 1 Pedro, Deus não decretou, Deus olhou lá no futuro, viu as coisas que eu faria e baseada nessa antecipação do meu futuro, ele me ajuda a chegar lá. Só que o que acontece é que as duas explicações colocam Deus dentro do tempo e Deus não está dentro do tempo. Quando foi, por exemplo, na nossa linha, até te mostrar para cá na imagem, ó, na nossa perspectiva o tempo é uma linha. Então Deus dá um decreto bem aqui. Esse decreto vai produzir efeito daqui pra frente. Na perspectiva arminiana, a linha tá aqui, Deus olha pro futuro meu e volta no passado para que eu me ajudar a chegar lá. Só que para Deus o tempo não é uma linha, para Deus o tempo é um círculo. Quando você clica no círculo, quando foi no tempo que Deus tomou essa decisão? Eu não sei dizer. Se ele me decretou eternamente, se ele tá me salvando agora, se vai me salvar no futuro. Não tem como eu dizer. É algo que está longe da compreensão para que o homem defina alguma coisa. Exatamente. Tá fora do campo dele. E Deus sendo soberano, né? Então vamos lá. Você tá citando muito a questão da explicação calvinista, e eu tô achando que para você tá ficando a coisa mais pesada, porque quem se define calvinista tem todos os argumentos calvinistas já plantados. Quem se define arminiano já tem todos os argumentos arminianos plantados. Agora, quem se define neutro e tem uma visão, você tem que criar um argumento fora esses dois para definir o seu posicionamento. É bem mais dificultoso isso, não é não? Não, pra mim foi muito fácil. Eu cresci arminiano. Aí fui estudar calvinismo. Aí eu estudei o calvinismo. Só que eu sou uma pessoa que, em muitas coisas da minha vida, eu sou autodidata e eu não gosto de respostas prontas. E aí, quando eu fui estudar o calvinismo, eu falei assim, tá, mas por que vocês têm essa base calvinista aqui, né? Depravação total, eleição incondicional, graça irresistível. Por que vocês têm esse pensamento? E eu fui estudar de onde que surgiu. Aí eu descobri que os 4 pontos da tulipe calvinista foram escritas por Calvino. Mas a parte da depravação total não foi Calvino que escreveu.
veio de Tomás de Aquino, que Tomás de Aquino pegou emprestado de Agostinho de Hipona. E aí eu fui atrás de Agostinho de Hipona para tentar entender por que ele falou que a gente nasce totalmente depravado. Sim. Aí quando eu cheguei em Agostinho de Hipona, eu descobri que ele não estava dando uma resposta para a igreja, ele estava respondendo a Pelágio. Aí eu fui ver quem que era Pelágio. E aí eu descobri o contexto da igreja primitiva. Naquela época, as pessoas acreditavam que o mal era uma entidade. Assim como Deus é uma entidade, o mal também seria uma entidade. Uhum. E aí surgiu um problema muito grande. Porque se o mal é uma entidade, quem criou essa entidade? A resposta que eles deram eram duas. Deus criou a entidade de maldade. Então, Deus é o pai da mentira, Deus é o pai do engano, Deus é o pai do roubo. Isso é um problema teológico muito grande para se resolver. O nome disso, para quem quiser estudar, é maniqueísmo. Sim. É a teoria de que existe uma maldade e ela é uma entidade. Bom, então se Deus não criou essa entidade maldade, porque não combina com o caráter de Deus, a entidade é anterior a todas essas coisas. Bom, se a entidade, maldade, o mal, é anterior a todas as coisas, ele está no mesmo patamar de Deus. Sempre existiu, sempre foi eterno. E Deus é único. Então nós teremos o Deus que é bom e teremos a entidade maldade, que seria eterna. É um problema terrível. Terrível isso. Aí o Pelágio, para tentar responder a essa celeuma, esse paradoxo, ele falou bem assim, não existe entidade, não existe a maldade, o ser humano nasce neutro. E a sociedade faz com que ele seja bom ou ele seja ruim. E essa resposta de Pelágio, ela contradiz o que o texto bíblico diz, que em pecado nós nascemos. Aí Agostinho de Hipona, respondendo a Pelágio, falou bem assim, opa, você tá errado. O ser humano, ele nasce inclinado para o pecado, sim. O pecado está intrínseco no ser humano. Só que essa ideia de maldade, ela não existe. Assim como as trevas não é uma coisa que existe, na verdade, as trevas é a ausência de luz, a maldade é a ausência da bondade. Então, se o nosso referencial de bondade é Deus, tudo aquilo que se distancia de Deus, se afasta de Deus, é mal por natureza. Sim. Então, o que é a melhor coisa que existe? Deus. Tudo aquilo que não é Deus não reúne em si próprio a bondade que Deus tem. Então, por exemplo, Deus criou a terra, Deus criou o homem, e o texto bíblico diz, e criou Deus os céus e a terra, e viu que isso era bom. Mas é tão bom como Deus? Não é, porque não é o próprio Deus. É coisa boa, mas não é tão bom como o próprio Deus. E por conta dessa explicação de Agostinho de Hipona, né, de que Deus é bom e todas as outras coisas não são boas, então Tomás de Aquino tomou uma ideia, então todas as coisas estão depravadas. E Calvino pegou isso emprestado. Só que isso se aplica a nós? Será que eu nasço totalmente depravado? Aí foi onde que surgiu essa minha indagação a respeito desse tema e as respostas que eu fui encontrando ao longo de vários autores. O primeiro que me fez tomar essa decisão foi um brasileiro chamado Jonas Madureira, no livro Inteligência Humilhada, onde ele fala que essa ideia de que Adão nasceu inclinado à maldade, ela é errada, ela é equivocada. Na verdade, Adão nasceu carente. Adão nasceu incompleto. Aí eu falei assim, cara, é isso aqui que é a resposta. Porque quando você vai para qualquer léxico, você pesquisa a palavra pecado. A palavra pecado no léxico, primeiro é errar o alvo. Qual que é o alvo? Os léxicos também respondem, fazer a vontade de Deus. Então, o primeiro pecado é não fazer a vontade de Deus. Qual que era a vontade de Deus manifesta para o homem? Ser imagem e semelhança. Então, eu erro quando eu não alcanço a semelhança, porque eu estou me afastando de Deus. Essa foi a resposta do porquê que Adão pecou. A segunda, está sem uma parte. Qual que é a parte? Bom, se eu tenho que ser imagem e semelhança de Deus, Deus precisa habitar em mim, ou tem que ter uma essência de Deus viva dentro de mim para que eu possa ser imagem e semelhança dele. Então, isso também é pecado. E só no terceiro estágio é que entra a parte da desobediência. Então, quando eu entendi essa resposta completa, eu falei, não é calvinismo, não é arminianismo. O que acontece é que o ser humano foi feito, desde a sua essência, incompleto. E alcançaria essa completude através da comunhão com Deus.